E aí galera, bem-vindos ao cursinho Cidadania. Essa é a segunda aula de Física e nós continuaremos o assunto de cinemática. E hoje falaremos sobre MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, e também de lançamentos. Então, qual é a diferença entre o MRUV e o MRU visto na aula anterior? No MRUV, a velocidade agora varia uniformemente com o tempo. No MRU, a velocidade era constante. Então, essa variação de velocidade introduz um novo conceito, que é o conceito de aceleração. E a unidade mais comum de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, ou seja, variação da velocidade em um intervalo de tempo. Então, com isso, nós podemos obter a função horária da velocidade, ou seja, nós podemos estimar a velocidade de um corpo em um dado instante de tempo em função da sua aceleração. Então, desenvolvendo a fórmula anterior, nós encontramos que V é igual a V0 mais A vezes T, onde V é a velocidade que eu quero saber em um determinado instante, V0 é a velocidade inicial do corpo e A é a aceleração que ele vem desenvolvendo. Além disso, nós podemos verificar também o gráfico dessa equação, V por T. Então, o gráfico se trata de uma linha reta, que pode ser ascendente ou descendente, e possui abaixo dessa linha uma figura de um trapézio, onde, nesse caso, a velocidade em T1 é a base menor, a velocidade em T2 é a base maior, e o intervalo de tempo entre T1 e T2 é a altura do trapézio, ou seja, é como se fosse um trapézio deitado. Se o movimento fosse desacelerado, ou seja, a velocidade diminuir, essa linha do gráfico seria descendente. Então, agora vamos estudar o deslocamento e posição no MRUV. Como foi visto anteriormente, a área do gráfico V por T é um trapézio. Calculando a área desse gráfico, nós obtemos o deslocamento do corpo, ou seja, o ΔS. Então, sabemos que a área do trapézio é a altura desse trapézio vezes o tamanho da base maior mais o tamanho da base menor dividido por 2. Com isso, temos que ΔS é igual a ΔT vezes V mais V0 sobre 2. Nós obtivemos também anteriormente a equação da velocidade, onde V é igual a V0 mais AT. E nós podemos aplicar nessa equação do deslocamento e vamos obter que ΔS é igual a ΔT vezes V0 mais AT mais V0 sobre 2. Então, considerando que ΔT é T menos T0 e T0, ou seja, o instante inicial, é igual a zero, nós vamos obter que o deslocamento ΔS é igual a T vezes 2 vezes V0 mais AT sobre 2. Desenvolvendo essa equação, nós obtivemos, por fim, o deslocamento do corpo, que, no caso, seria ΔS é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Se nós quisermos saber a posição de um corpo em um dado instante de tempo, nós podemos dizer que o ΔS é igual a S menos S0, ou seja, a posição desejada menos a posição inicial, ficando assim com S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, com essa equação, nós podemos obter a posição de um corpo em um dado instante de tempo, a partir da sua posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Aqui são alguns gráficos do MRUV, que é o de posição por tempo e o de velocidade por tempo. Esse segundo gráfico nós já vimos anteriormente, então vamos analisar o gráfico de posição por tempo. Esse gráfico forma uma parábola, pois verificando a equação anterior, nós vemos que o S, a posição, está em função do tempo ao quadrado, ou seja, é uma função do segundo grau. Então é por isso que esse gráfico tem essa forma de parábola. Outra forma de calcular a velocidade de um corpo seria a partir do seu deslocamento ou da sua posição, e não a partir de um instante de tempo. Quando isso acontece, nós podemos utilizar a equação de Torricelli. Então, a equação Torricelli é dada dessa forma. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, nós vemos que não tem a variável tempo nessa equação. A velocidade pode ser estimada a partir do deslocamento do corpo ou da posição dele. O gráfico desse tipo de equação, ele se apresenta dessa forma, pois, quando nós isolamos o termo velocidade, então a função vira uma raiz. Nós passamos o quadrado do V para o outro lado e vira uma raiz. Então é por isso que ela tem essa forma. Outro estudo importante no MRUV é o estudo dos lançamentos. O primeiro tipo de lançamento é o lançamento horizontal. E nós vamos analisar primeiramente a velocidade nesse tipo de lançamento. Então imagine que eu empurre um objeto para frente, como uma bola.
Com o tempo, essa bola vai tender a cair. Ela vai partir inicialmente apenas com a velocidade horizontal e com o tempo ela vai começar a cair, significando que ela vai adquirindo uma velocidade vertical para baixo também. Nesse tipo de movimento, a velocidade horizontal é sempre constante e a velocidade vertical está sujeita à aceleração da gravidade, ou seja, ela varia conforme a aceleração da gravidade. Nesse caso, para a velocidade vertical, nós podemos utilizar as equações do MRU-V. E nós obtemos assim que a velocidade vertical vai ser igual à aceleração da gravidade vezes um dado instante de tempo, que eu quero saber a velocidade naquele instante de tempo. Já para obter a velocidade horizontal, nós podemos utilizar as equações do MRU. Se eu quiser saber o módulo da velocidade, nós podemos aplicar Pitágoras. Podem perceber que a velocidade tem duas componentes, x e y, e a componente resultante dessa velocidade x e velocidade y seria a hipotenusa de um triângulo, enquanto Vx e Vy seriam seus catetos. Então, aplicando Pitágoras, podemos estimar a velocidade de um corpo em lançamento. Agora, estudando a posição. A altura do corpo no lançamento vai depender apenas da velocidade vertical. E como a velocidade vertical é um movimento variado, ou seja, MRUV, nós utilizamos a equação da posição do MRUV. No caso, S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Sabendo que S0 e V0 são iguais a zero e S é a altura, então nós temos que a altura vai ser igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Com isso é possível estimar ou a altura do corpo a partir do tempo da queda, ou podemos estimar o tempo de queda a partir da altura em que ele foi lançado. O alcance horizontal depende apenas da velocidade Vx, ou seja, a velocidade horizontal do corpo, que é um movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos que, para calcular o alcance, apenas multiplicamos a velocidade em x vezes o tempo de queda desse objeto. Outro tipo de lançamento é o lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo tem algumas características muito parecidas com o lançamento horizontal. A velocidade em x também é constante, e a velocidade vertical também sofre a aceleração da gravidade. Porém, no lançamento do oblíquo, nós temos que o corpo vai começar a subir e depois descer. Ele não vai apenas descer. Quando ele sobe, ele vai atingir uma altura máxima e nesse ponto sua velocidade vertical vai ser nula. Outro ponto importante é que tanto o alcance como o tempo do trajeto vão ser o dobro do lançamento horizontal. Então, por isso que o alcance é calculado como 2 vezes Vx vezes t, onde esse t é apenas o tempo de queda ou o tempo entre o arremesso e a altura máxima, pois o tempo de atingir a altura máxima e o tempo de queda são iguais, então nós apenas multiplicamos por 2 para saber o alcance. O tempo também pode ser obtido pela equação horária da velocidade no MRUV, onde t é igual à velocidade inicial do lançamento dividido pela aceleração da gravidade. Então, com isso, nós teremos o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Nós podemos verificar alguns exemplos de problemas do MRUV. Primeiro exemplo. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente. Nós temos um veículo que ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero e possui a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A questão pede qual é a velocidade e a distância percorrida após 3 segundos de trajeto. Então, primeiramente, para descobrir a velocidade, nós vamos utilizar a equação horária da velocidade do MRUV. V é igual a V0 mais AT. Então, V é igual a V0, que é 0, mais A vezes T, onde A é 2 metros por segundo ao quadrado e T é igual a 3, que é o tempo. V vai ser igual, então, a 6 metros por segundo, que é a velocidade dele após 3 segundos de trajeto. Também utilizamos a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Aplicando a equação do espaço em função do tempo, nós obtemos que o S0 e o V0 são iguais a zero, ou seja, a posição inicial e a velocidade inicial são iguais a zero.
Então nós iremos utilizar apenas o A e o T, onde o A vai ser a aceleração, que é 2, e o T vai ser o tempo, que é 3. Então S vai ser meio de A vezes T ao quadrado, pois os outros termos serão zero. Nós temos que S vai ser igual a meio de 2 vezes 3 ao quadrado, então S vai ser 9 metros, ou seja, após 3 segundos, partindo do repouso e com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, esse corpo vai percorrer uma distância de 9 metros. Exemplo 2. Muitas áreas do conhecimento humano trabalham diretamente com conhecimentos de física, e uma delas é a área esportiva. Por isso, um físico foi convidado para projetar uma rampa para lançamentos de bicicleta, e foram dadas as seguintes informações. A rampa, no formato de triângulo retângulo, deve ter 4 metros de comprimento horizontal por 3 metros de altura, conforme a figura. Então nós temos aí uma rampa, esse triângulo representa uma rampa, que tem de base 4 metros e de altura 3 metros. Um conjunto ciclista-bicicleta é lançado com velocidade inicial igual a 36 km por hora, com o objetivo de atingir a maior altura possível. Considerando G, ou seja, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e as informações dadas, a altura máxima atingida com relação ao solo em metros será... Primeiramente, nós vamos converter essa velocidade de km por hora para metros por segundo, e isso se faz dividindo a velocidade por 3,6, então nós obtemos que a velocidade é 10 metros por segundo. Agora nós iremos encontrar o comprimento da rampa. Nós temos o tamanho da base, que é 4 metros, e a altura 3 metros. Para saber o tamanho da rampa, eu vou apenas aplicar o teorema de Pitágoras, onde a rampa, o comprimento da rampa vai ser a hipotenusa. Eu vou calcular que a hipotenusa é 5 metros. Agora eu vou tentar descobrir a altura que esse ciclista pulou após deixar a rampa. Para isso eu vou utilizar a equação de Torricelli, já que a questão não nos fala sobre um tempo, um instante de tempo ou intervalo de tempo, então eu vou aplicar a equação de Torricelli. Mas para saber a altura, eu só preciso da componente vertical da velocidade. Então eu vou usar v de y ao quadrado, vai ser igual a componente vertical da velocidade ao quadrado inicial, ou seja, no momento que ele deixa a rampa, ele vai ter uma certa velocidade, mais 2 vezes a, que é a aceleração da gravidade no caso, vezes ΔS, e esse ΔS é justamente a altura que o ciclista atingiu após deixar a rampa. V de y ao quadrado, que é a velocidade final, ou seja, quando ele atinge a altura máxima, como nós vimos, é zero. Sempre que um corpo atinge a altura máxima, a componente vertical da velocidade vai ser zero. Vai ser igual à velocidade inicial vertical ao quadrado, que nós também não sabemos, pois nós sabemos apenas o módulo da velocidade do ciclista, mas essa velocidade tem uma componente vertical e uma componente horizontal, e nós não sabemos ainda, mas ainda iremos encontrar. Mais 2 vezes, menos 10, nós sabemos que 10 é a aceleração da gravidade. Só que essa gravidade está desacelerando a velocidade vertical do ciclista. Então, como ela está desacelerando, nós utilizamos um sinal negativo. Vezes o ΔS, que é a altura que eu quero descobrir. Então, nós ficamos com essa equação. V0y ao quadrado, que é a componente vertical da velocidade quando o ciclista deixa a rampa, é igual a 20 vezes ΔS. Então, para a gente achar essa componente y, a componente vertical da velocidade, nós vamos analisar o triângulo. Quando o ciclista vem desenvolvendo a velocidade, ao deixar a rampa, ele está na mesma inclinação que a rampa, então a sua velocidade também vai estar na mesma inclinação que a rampa. Então, nós iremos analisar as componentes dessa velocidade. Nós vemos que tem um ângulo entre a hipotenusa e a base, no caso a gente vai chamar de θ, e a gente sabe que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto vai ser justamente o V0y, e a hipotenusa vai ser o V0. Então, aplicando na equação, nós temos que seno de θ vai ser igual ao V0y sobre V0. Então, vou isolar o V0y, vou ficar com V0y igual a V0 vezes seno de θ. V0y, então, vai ser V0, que é 10, que é o módulo da velocidade, vezes seno de θ. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 3. E a hipotenusa é 5, como nós já encontramos. V de y vai ser 6 metros por segundo. Então, a gente vai obter que V0y ao quadrado é igual a 20 vezes ΔS, sendo que V0y é 6. Então, 6 ao quadrado é 36, que é igual a 20 vezes ΔS.
ΔS vai ser igual a 36 sobre 20, e isso nos dá 1,8 metros. Essa é a altura máxima a partir do ponto em que ele deixa a rampa. Só que a rampa já tem uma altura de 3 metros, então para eu saber a altura total, desde o chão até esse ponto da altura máxima, eu vou somar a altura da rampa com a altura que ele atingiu após saltar a rampa. Isso nos dá 3 mais 1,8, que é igual a 4,8 metros. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.